E aí, pessoal, a procura do torcedor. O que disse Denis Abraão sobre incentivo, Bicho, Douglas Costa e também a lista de relacionados do Grêmio para o jogo da vida. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mais de 17 mil já compraram ingresso para o jogo decisivo desta quinta, 21h30. O que isso quer dizer? Que vai lotar. Aí vai se dizer, pô, César, 16 mil, como assim vai lotar? Muito, mas muita gente está reclamando que não consegue acesso ao site, que não consegue também através das filas que a Arena apresenta. Enfim, mais uma vez mostrando alguma dificuldade nós estamos enfrentando, tanto na parte de tecnologia, tanto na parte de estrutura, para atender o torcedor do Grêmio. E aqui tem que fazer essa crítica, porque o torcedor do Grêmio mereceria todo o abraço nessa hora, mas existe sim alguma dificuldade. Mas isso não vai tirar a gente de lá. O Grêmio vai ter amanhã o apoio forte do seu torcedor, que espera pelo milagre. Eu falei no conteúdo anterior, é só entrar ali. Você vai ver o Corinthians que vem, você vai ver o Fortaleza que joga lá. Então vai ser forte. O Atlético confirmado também com um bom time aqui, o Atlético que divulgou há pouco a sua lista, e aqui vai ter também um bom time. Você tem nesse outro conteúdo as escalações dos 3 times, do Atlético, do Corinthians e também do Fortaleza. Porque o Grêmio vai ter, repetindo, o apoio de uma maciça participação do torcedor do Grêmio. Essa me parece uma das principais notícias hoje, porque o torcedor do Grêmio comprou a ideia de sonhar. E isso é muito importante, nós vamos sonhar, e isso vai ser, olha, pode ser uma noite muito especial, sem dúvida nenhuma. Denis Abraão contou, numa entrevista que fez na Rádio Bandeirantes, e falou sobre muitas coisas, e eu pontuei algumas situações para a gente poder conversar hoje. Tá? Ele falou para o Atualidades Esportivas, para o Ribeiro, para o Sérgio Boas, para o Matheus Dávila, e falou muita coisa. E eu vou começar com Douglas Costa. Olha que curioso. O Douglas Costa, segundo o Denis Abraão, ligou para ele na segunda noite, dizendo que iria casar na terça. E eu disse, Denis Abraão, nós temos treino amanhã, como é que tu vai fazer? Ele disse que iria retornar, então perguntei se ele era motorista. O Douglas me disse que não era, e daí eu disse que não estava autorizado para ir à festa. Simples assim. E complementando isso, se mostrou incomodado com o pedido do Douglas. Ele se mostrou abrindo o jogo aqui, muito claramente, abrindo o jogo. E nessa relação de abrir o jogo, ele disse que o resultado foi, o Douglas achou normal, não se incomodou aparentemente, não quis entrar muito na questão das redes sociais do Douglas, não discutiu isso, mas complementou dizendo, espero que ele jogue muito amanhã, confirmando que Douglas vai para o jogo. E aí você vai ver a lista de novo, a lista no final desse vídeo eu vou falar a lista de relacionados, o Douglas está aqui, está na lista. O Douglas está na lista, o Douglas vai para o jogo e é titular. Essa é a questão. O Denis administrou, deu o limite e vai jogar. E vai jogar. Então, importante falar sobre isso. Denis também falou sobre o futuro, né? E acabou dando uma baita informação de que o presidente do Grêmio convidou o Denis para continuar, tanto o Denis quanto o Sérgio Vasquez, para continuar no ano de 2022. E o Denis disse que está pensando, que gostaria de dar essa resposta antes do jogo, e que não tem nenhuma relação com estar na primeira ou na segunda divisão. Denis Abraão só tem que resolver questões particulares, seja de ordem familiar, e também na questão envolvendo o seu trabalho. Lembrando que a atividade de vice-presidente de futebol é não remunerada no Grêmio. Os executivos recebem, o Grêmio tem muitos políticos que eram de movimentos políticos e que hoje são executivos, muitos, mas Denis Abraão e Sérgio Vasquez não ganham R$1. Então eles trabalham pelo amor ao Grêmio e aí tem que conciliar as questões relacionadas à parte profissional. E isso é que ele disse. Ele disse que não vai conseguir até amanhã informar se fica ou não, mas que espera em 3, 4 dias informar porque está tentando resolver essas questões. Mas a informação é, Romildo Bolzan, que permanece no ano que vem, convidou Denis Abraão para permanecer na vice-presidência de futebol. Sobre incentivos,
seja para as equipes do Corinthians e também do Fortaleza e para o Grêmio, Denis Abraão confirmou que os jogadores do Grêmio terão um bicho extra, um incentivo extra para o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas negou que o Grêmio esteja se mobilizando para dar bicho extra ou uma mala branca, que diz a cultura do futebol, para os jogadores do Corinthians e do Fortaleza. Se mostrou muito ambientado com o que está acontecendo em Fortaleza e também com o ambiente do Corinthians. Usou a expressão para o Corinthians, o tanque cheio, eles vêm com o tanque cheio. Também utilizou a expressão e falou da rivalidade de Fortaleza e Bahia. E segundo o Denis Abraão, ele seguiu dizendo, o Grêmio não vai cair, ele espera muito um grande resultado do Corinthians, um grande resultado do Fortaleza, e obviamente ele mostrou muito cuidado para falar do Atlético Mineiro, muito cuidado com relação à força do Atlético Mineiro no jogo em Porto Alegre. Salientou a importância do torcedor no processo, disse que o torcedor vai lotar a arena e que isso pode fazer a diferença, voltou a chamar o torcedor para o estádio, e acho que esse ambiente, eu coloquei para você já o número de ingressos, o ambiente é, sem dúvida, de otimismo, mas claro, o Grêmio joga na arena com um ouvido em Fortaleza e o outro lá em Caxias do Sul. O jogo em Caxias também é de altíssimo risco e o Grêmio tem, claro, esse cuidado. O Grêmio que divulgou a lista definitiva para o enfrentamento contra o Atlético Mineiro. Vamos a ela. Gabriel, o Chapecó, e Breno, os goleiros. Nas laterais, os 4 normalmente. O Cortez e o Diogo Barbosa, o Rafinha e o Wanderson são os laterais. Na zaga, apenas 2 zagueiros relacionados. O Grêmio não trouxe ninguém da base, como estava se especulando, Manu, não. É Tonhão e Juan. Tirando isso, é improvisar. Lembrando que o Cortez já fez zagueiro pela esquerda, mas tirando Tonhão e Juan, é improvisação. Então o Grêmio vai, na defesa vai com o Chapecó, com o Rafinha, o Juan, o Tonhão e o Diogo Barbosa. Essa é a zaga. O meio-campo, Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos, Bobson e Vijaçante. Ou seja, Fernando Henrique voltou a ser relacionado como havia sido e o Grêmio vai com 2 volantes, vai com Thiago Santos e com Lucas Silva. Os outros no banco de reservas. Mas é legal ver mais uma vez o Fernando Henrique junto, já esteve também em São Paulo. Aí nós temos como meias o Campaz e o Jonathan Robert, que é uma regra. Campaz é o titular, o meio-campo tem Thiago Santos, Lucas Silva e Campaz. E na frente, sim, Alisson, Borja, Churin, Diego Souza, Douglas Costa e Ferreira. E no ataque é Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira. O Grêmio definido, montado e pronto para o jogo. A história vai ser contada amanhã. O nervosismo é gigante, estão todos muito tensos, mas as informações dão conta de que nós chegamos vivos na última rodada e vamos rezar para que os resultados paralelos ajudem e que a gente possa comemorar na arena. Essa é a questão. 40 mil torcedores para lutar e comemorar na arena. Vamos torcer que tudo caminhe bem e que a gente possa, de fato, sair aliviado da arena. Esse é o sentimento de todos os gremistas e a gente torce por isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.